Boa tarde a todos. Agradecemos a presença de vocês nesta casa, vocês que saíram lá do calorzinho, do aconchego do lar e vieram até aqui, assim como espíritos que estão aqui também com o objetivo de refletirmos sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus pelo seu Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864 por Allan Kardec. Esse Evangelho não é diferente do Evangelho de Jesus, mas com o apoio dos Espíritos superiores, esse Evangelho veio explicar coisas que Jesus disse que não foram bem explicadas com o passar dos anos, que não foram esquecidas às vezes. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é explicar o Evangelho de Jesus sem os mistérios, com objetividade, que todos possam entendê-lo e principalmente praticar os ensinamentos. E hoje vamos ver amai os vossos inimigos. É um pouco extenso, eu vou fazer uma parte e no próximo encontro farei a segunda parte. É o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os itens são: pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Essa é a parte que vamos ver. E no nosso próximo encontro, instruções dos espíritos, a vingança, o ódio e o duelo. Então vamos ver o que diz o Evangelho. Pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Então, as palavras de Jesus veio na sua época certa, é bem diferente de Moisés, olho por olho, dente por dente. Esse é o caso da pessoa que fez o mal, receber o mesmo mal na mesma medida. Gandhi afirmou: se seguirmos o olho por olho, o mundo acabará cego. Se cada um for revidar aquilo que recebeu, realmente não tem condições. Vai ter que existir aí no meio uma coisa que é muito difícil, que é o perdão, não é? Jamais querer vingança sobre aquele que nos fez mal. Não nos cabe fazer justiça com as próprias mãos. Deixar a justiça a cargo de Deus. E por que orar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, ou agridem? Porque mais cedo ou mais tarde, essas pessoas, a sua consciência, irá cobrar dele o mal que fez, mais cedo ou mais tarde, e quando tomar consciência do mal que fez, virá aquele remorso, virá aquela culpa, e essa pessoa não vai ter mais paz, tá certo que a consciência vai cobrar. Então, a necessidade, pois, da reparação desse mal, não é? E às vezes essa pessoa vai ficar em situação bastante difícil. Esse reparo pode ser nesta vida ou na próxima. Então, uma prece dirigida a essas pessoas será como um bálsamo no seu sofrimento. Então não podemos pensar, mesmo que nos tenha feito mal, pensar que é um inimigo nosso, mas é um irmão nosso, que está em sofrimento e que está com dificuldade de entendimento das leis de Jesus. Não é? Das leis divinas que foram explicadas por Jesus. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20, 43 a 47. Então,
Amar por interesse não é amor. Amar e nos dedicarmos aos nossos entes queridos é natural, é muito tranquilo, não é? Agora, no entanto, estender a nossa dedicação, o nosso afeto, o nosso carinho, a compreensão de pessoas que nós não conhecemos, que chegam até nós, às vezes, por situações do dia a dia, é mais difícil. Então, precisamos ver o nosso semelhante como nosso irmão, como nossa irmã, como nosso pai, como nossa mãe. Ver o outro como se fosse um ente querido. Precisamos entender assim. Quando vir as crianças, puxa vida, como se fossem meus filhos, os meus netos, olhar para essas crianças com esse carinho. Isso é realmente observar pessoas estranhas que nós não conhecemos, mas que são nossos irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai. Então, é interessante, o nosso amigo Zé Manuel leu hoje, né, trouxe para nós sobre o nosso mentor, nosso anjo de guarda. E eu escrevi aqui, olha só que interessante. Quando pedimos por meio de uma prece, podemos ser atendidos por benfeitores que não nos conhecem, mas são amorosos com todos que necessitam de ajuda. Esses benfeitores espirituais, eles olham, né, como foi falado ali, atendem a todos indistintamente, seguindo o exemplo do nosso Mestre Jesus, que atendia a todos, independente da raça, da religião e da condição social. Ele é o nosso exemplo primeiro. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime. Porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. No entanto, algumas pessoas se equivocam sobre o sentido da palavra amor que Jesus coloca. Jesus não quis dizer, por essas palavras, que se deve pelo inimigo a ternura, o carinho que nós temos pelo um ente querido nosso. Não é isso. Por quê? Nós não podemos ter confiança numa pessoa que é o nosso inimigo. É diferente. O que ele quer dizer com isso? Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem mágoa, e principalmente não ter desejo de vingança. É perdoar-lhe incondicionalmente, sem segunda intenção, o mal que podem ter nos feito, né? É não se opor, inclusive, a nenhum obstáculo à reconciliação. Aquele que nós tivemos um desentendimento, animosidade, se vem nos procurar, nós não podemos fechar as portas ao entendimento. Da mesma maneira, nós também temos que buscar o entendimento. Porque o nosso mestre disse, reconciliai-vos com seus adversários enquanto você está a caminho com ele. Sempre nós vamos cair nos ensinamentos de Jesus. Ele sabe exatamente as nossas necessidades e o caminho para a gente conseguir vencer esses obstáculos que nós temos aqui nesse planeta. Tá? Então, é procurar sempre não se opor à reconciliação e desejar-lhe sempre o bem, em lugar de querer, né, desejar-lhe o mal. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Exatamente. A pessoa que é materialista, que acredita só nessa vida aqui, que a hora que o corpo físico morrer, também morreu tudo, né? Qual a relação que ele vai ter? Não tem nenhuma preocupação, uma ideia de que se não vai existir nada, por que eu tenho que ter esse carinho pelas pessoas que eu não conheço, inclusive respeitar e aceitar e não desejar vingança
de nossos inimigos. Então, para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado, vidas nossas passadas, o futuro que ainda nós vamos percorrer, e entre os quais, entre o passado e o futuro, nós temos essa vida. E essa vida é um simples momento para quem é imortal. Nós somos espíritos imortais. Então essa nossa existência aqui atual é um detalhe, é um momento em tantas vidas que percorremos e que ainda vamos percorrer, não é? Sabe que pela própria destinação da Terra, nós devemos prever que vamos encontrar, sim, homens maus, perversos, vamos encontrar. E muitas vezes somos alvos dessas maldades, dessas perversidades. E o ponto de vista elevado que se coloca, nós temos que torna as vicissitudes menos amargas. Porque a gente entende que nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós não estamos no mundo celeste. Nós não merecemos ainda o mundo celeste. Nós não estamos em condição ainda. Chegaremos lá um dia, mas ainda não é? Mas, assim como nós encontramos pessoas malvadas, nós temos também pessoas bondosas que já nos auxiliaram, que nos auxiliam. Além disso, mais uma vez, lembrando o nosso querido José Manuel, além do nosso espírito protetor, está aqui, escrevi aqui, além do nosso espírito protetor, há muitos espíritos que nos auxiliam sem que nós percebamos. Foi dito ali. Às vezes você atrasa, fica irritado porque atrasou para tomar o autocarro, mas está te livrando de um acidente. A gente nem percebe isso. A gente leva assim, fica irritado, toma um avião, Então, a gente é muito cuidado. Devemos agradecer essa proteção que recebemos desse amigo espiritual, desse protetor, ou anjo da guarda, como os nossos colegas amigos católicos chamam. É o mesmo espírito. Os inimigos desencarnados. Se nós temos um inimigo encarnado e ele desencarna, não significa que ele irá mudar de opinião a nosso respeito. Não é? Irá continuar nos odiando. E ainda tem um agravante, nós não podemos vê-lo. Nós não sabemos onde ele está. Ele pode ficar, nos acompanhando, seguindo a gente, emitindo vibrações negativas, para procurar atrapalhar o nosso dia a dia. Se não consegue atingir a gente, atinge o ente querido. E nós sofremos também pelo ente querido. Então repare que isso não muda. Mudar de lado, ninguém vira anjo ou demônio, como a gente diz. É o mesmo espírito. Por isso que Jesus disse, vamos tentar reconciliar os nossos adversários enquanto estamos a caminho com ele. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões, pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação, e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Os espíritos que estão lá, que estão ainda arraigados ao mal, estavam aqui encarnados e foram para lá. Deve-se sim ter indulgência, benevolência para com os inimigos encarnados. Devemos tê-los igualmente para com aqueles que estão já no plano espiritual. Outra coisa que é bom lembrar, ninguém é perseguido espiritualmente gratuitamente. A questão da obsessão não é um espírito que chega lá, vou obsediar aquela pessoa ali. Não é assim. Os ditos obsessores, entre aspas, foram vítimas do dito obsedado. Eles vêm cobrar. Eles vêm cobrar o que eles sofreram numa encarnação anterior.
sofreram muito e não aceitam na cabeça dele o que a gente está bem e ele sofreu tanto. E nós estamos aqui encarnados, tranquilos, e ele está lá em sofrimento pelo mal que fizemos para ele no passado. O problema é que muitas vezes eles querem fazer justiça com as próprias mãos, como se diz, não é? Querem nos prejudicar porque ele foi prejudicado. E muitas vezes esse desejo se materializa em vingança, que pode perdurar para a encarnação inteira. A literatura espírita está cheia de exemplos disso. E aí a espiritualidade maior tem que organizar uma próxima encarnação. Aquele nosso inimigo pode vir como nosso irmão, nosso filho, nosso pai. É isso? Para que a gente possa conseguir harmonizar as nossas relações sociais. Certo? O perdão. Se odiamos e somos odiados por alguém, essa energia negativa nos prende um ao outro. Se nós desejamos mal a uma pessoa, nós ficamos ligados com ela mentalmente o tempo inteiro. Só o perdão pode romper com essa ligação, porque o perdão liberta. E o ódio, a vingança, o rancor, amarra, segura. Interessante esse trecho aqui. Lembramos de Jesus, quando do seu sacrifício lá na cruz, ele disse: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. É muito interessante essa frase. Jesus pede que Deus perdoe. Ele não perdoou porque não se sentiu ofendido. Isso é um traço característico de espírito celeste. Sabendo que está recebendo aquela atitude, né, daquelas pessoas que estão ali, ele não se sentiu ofendido. Imagine Jesus. Sofreu ali sem merecimento. E nós reclamamos que estamos passando por dificuldades porque nós mesmos criamos. São consequências dos nossos atos. Isso temos que pensar. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Esse trecho também, essa passagem também é bastante conhecida. E Jesus disse: tendes aprendido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que vos querem fazer. Se alguém vos bate a face direita, dele também a esquerda. E continua, né? Se alguém demandar convosco tomar a sua túnica, dê também a sua capa. Se alguém vos constranger, é isso? A andar 1000 passos com ele, que você ande 2000 passos com ele. Dai àquele que vos pede e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. Isso está em São Mateus, capítulo 5. Então repare como Jesus é muito diferente. A sua ideia, a sua relação, diferente lá do Antigo Testamento, porque eram os homens muito mais rudes naquela época, precisavam de uma lei mais firme, mais rigorosa. Jesus não. Jesus é doce, né? Ele disse, né? Seu jugo é suave, seu fardo é leve. Jesus é amor, é perdão, é reconciliação, é harmonia, conviver com os diferentes. Isso temos na nossa família. Temos pessoas na nossa família que nós temos dificuldade de conviver. Pensamos diferentemente, mas estamos na mesma família e é necessário que assim seja. Precisamos aprender um com os outros. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação, da personalidade que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Quando somos ofendidos, devemos evitar o revide.
Os Espíritos nos ensinam que é o orgulho que fala mais alto nas situações de conflito. É aquela história, não vou levar desaforo para casa, eu não posso deixar desse jeito. Eu tenho que tomar alguma atitude, ele me ofendeu, eu vou ficar baixar a cabeça? Eu não sou um cordeiro para baixar a cabeça, eu tenho que tomar uma atitude. E aí que está o nosso equívoco. Retribuir uma injúria por outra não é uma atitude cristã. Conflitos geram ofensas, podem se agravar e culminar numa agressão física e até num crime mais grave. É isso? As pessoas vão se inflamando e tomam atitudes que vão se arrepender mais tarde. Pessoas vão se arrepender do que fizeram. Se eu tivesse pensado um pouquinho, eu não teria tomado essa atitude. E agora eu fiz um ato, eu tomei uma decisão que eu não posso voltar atrás. Não é isso? Isso não significa que devemos deixar livre toda a agressão que é feita contra nós. Não. Podemos nos defender. Podemos nos defender das agressões e não revidar. Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Isso é diferente. Se você vai estar sendo atacado, você tem que se defender. É isso, né? E não partir para uma agressão. Não é isso? Então, meus irmãos, que essa nossa jornada aqui, nesse planeta, que ainda temos que percorrer nessa encarnação, que possamos nos esforçar para não dar guarida em nossos corações do ódio, da vingança, do rancor, ressentimento, mágoa. Porque esses sentimentos são como pesos amarrados em nós. Vocês sabem o que é uma âncora? Um barco precisa de uma âncora, né? Joga uma âncora para ele parar ali. Vamos imaginar que cada mau hábito que nós temos é como se fosse uma âncora. E você quer caminhar, aquilo vai te segurando, não anda. O que é esse não andar? Não evoluímos. Ficamos presos a essas coisas, a essas picuinhas, essas discussões, a maledicência, que é um costume que nós temos de modo geral, né? Procurar apontar os defeitos dos outros e não apontar as qualidades das pessoas. Tudo isso são amarras ao nosso desenvolvimento espiritual. Então, tudo isso deixa o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, opaco, sem brilho, denso, né? À medida que nos libertamos desses sentimentos negativos e substituímos por bons hábitos, é difícil isso, né? Porque fazer a coisa errada é a coisa mais fácil que tem. Agora, fazer o bem, ser atencioso, dá a impressão que eu sou assim, né? Eu não sou paciente também, como vocês às vezes. Mas temos que ter tolerância, paciência, a atenção no atendimento às pessoas, em casa, com os familiares, procurar auxiliar sempre, procurar ser útil no lugar que você está e não colocar problema. Não levar problema para as pessoas, procurar facilitar, levar soluções para os problemas que possam existir à nossa volta. Isso é contribuir com o todo, com a coletividade. Isso vai desligando a gente do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa arrogância. Então, meus irmãos, a coisa é muito clara. É muito claro isso. É difícil fazer, não é? Então, à medida que substituímos esses nossos maus hábitos por bons hábitos, não é? O nosso perispírito vai ficando mais diáfano, vai ficando mais leve, vai ficando mais brilhante, que são os nossos pensamentos e as nossas atitudes que vão dando essa densidade ao nosso corpo espiritual. O médium vidente, ele vê o perispírito da pessoa, ele fala, aquele é um sofredor, é um espírito sofredor, ele vê a condição espiritual dele, a postura dele, às vezes vem maltrapilho, não é? Com o rosto muito triste, ele fala,
é um espírito sofredor. Às vezes, nossa, eu percebi a presença de um espírito, ele é luminoso. O espírito veio luminoso. Ele chegou, deu um bem-estar para todos. Tem espírito que ele chega numa casa, ele deixa exalar um perfume agradável de flores, de rosas. Por quê? Esse é o perispírito dele que ele vem construindo, encarnação em encarnação. Já foi espírito com dificuldade, com muitas mazelas, mas veio com o tempo melhorando a sua condição espiritual. E esse nosso perispírito, meus irmãos, a densidade dele, quando na nossa desencarnação, ele vai ser atraído, tá? Uma região compatível com o nosso perispírito. Não existe julgamento de Deus. Não existe Jesus sentado no trono, você foi mal, vai para a esquerda, você foi bom, vai para cá. Não existe isso. Porque Deus colocou as suas leis na nossa consciência. É a nossa consciência que vai nos colocar num mundo mais difícil, né? Ou num mundo harmônico, em paz. Como essa ilustração simples está mostrando aí, não é? Onde todos possam viver fraternalmente, procurando sempre auxiliar o outro, ver o outro sempre quando o irmão que está com dificuldade, eu posso ajudar. Quando eu tenho dificuldade, eu peço ajuda, alguém me ajuda. Isso se chama fraternidade. Fraternidade, ver o outro como irmão. Então, meus irmãos, é isso, que a gente possa, então, merecer, não é? De acordo com o nosso esforço, um lugar que seja belo, bom e em paz.